Os juros realmente estão destruindo o VGIP11 ou o mercado está exagerando? Eu li o relatório e vou mostrar os principais pontos. Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Uma das primeiras informações que chama a atenção no relatório do VGIP11 é o dividendo distribuído aos cotistas. O fundo pagou R$ 1,05 por cota no mês e, quando olhamos um período maior, já são R$ 10,09 distribuídos nos últimos 12 meses. Esse número é importante porque mostra que o fundo continua gerando renda recorrente para os investidores, mesmo em um cenário de juros elevados e bastante volatilidade no mercado. Muitas vezes o investidor olha apenas para o dividendo do mês, mas analisar o histórico ajuda a entender se existe consistência na geração de resultados. Além disso, quando um fundo consegue manter distribuições relevantes ao longo do tempo, isso demonstra que sua carteira continua produzindo receitas suficientes para sustentar os pagamentos aos cotistas. Claro que dividendos passados não garantem dividendos futuros, mas eles ajudam a medir a capacidade do fundo de transformar seus investimentos em renda. Por isso, esse é um dos primeiros pontos que o investidor deve observar em qualquer relatório gerencial. Antes mesmo de analisar oportunidades ou riscos, é importante entender se o fundo continua entregando aquilo que muitos cotistas procuram: geração de renda de forma consistente ao longo do tempo. Grande parte do que aprendi lendo relatórios e analisando fundos veio dos livros que deixei na descrição. Se você quiser acelerar seu aprendizado no mercado financeiro, vale a pena conferir essas leituras. Outro ponto que chama a atenção no relatório é o nível de alocação da carteira. O VGIP11 encerrou o período com aproximadamente 97,4% do patrimônio investido em CRIs e apenas uma pequena parcela mantida em caixa. Isso mostra que a gestão está com praticamente todo o patrimônio trabalhando para gerar resultado para os cotistas. Quando um fundo mantém muito caixa parado por longos períodos, existe o risco de reduzir o potencial de geração de renda. No caso do VGIP11, a estratégia é justamente o contrário. A maior parte dos recursos já está alocada em operações que podem produzir receita através dos juros e da correção monetária. Para o investidor, isso demonstra que a gestão continua encontrando oportunidades para investir o patrimônio do fundo sem deixar recursos excessivos sem utilização. Outro dado interessante é o tamanho e a diversificação da carteira. O fundo possui mais de R$ 1 bilhões investido distribuído em 50 operações diferentes. Isso é importante porque reduz a dependência de um único devedor ou de um único projeto imobiliário. Imagine se um fundo tivesse apenas 5 ou 6 operações. Qualquer problema em uma delas poderia causar um impacto muito relevante nos resultados. Quando a carteira está espalhada entre dezenas de operações, os riscos ficam mais diluídos. Evidentemente, diversificação não elimina riscos, mas ajuda a evitar que um único evento tenha capacidade de comprometer todo o desempenho do fundo. É justamente por isso que muitos investidores observam com atenção o número de operações e o nível de concentração da carteira. Um ponto que traz tranquilidade para os cotistas é a situação de adimplência dos ativos. Segundo a gestão, todos os CRIs da carteira permanecem adimplentes e o acompanhamento realizado continua indicando uma carteira saudável. Essa informação é extremamente relevante para fundos de papel. Afinal, a principal fonte de receita desses fundos vem justamente do pagamento dos contratos que compõem a carteira. Quando surgem atrasos ou inadimplência, o mercado costuma reagir rapidamente porque isso pode impactar diretamente os resultados futuros. Por isso, o fato de todos os ativos permanecerem adimplentes mostra que, pelo menos até o momento da divulgação do relatório, não existe nenhum problema relevante identificado pela gestão nas operações investidas. Outro destaque do relatório é o estoque de correção monetária acumulada. O VGIP11 possui aproximadamente 96 centavos por cota em correção de IPCA que ainda não foi transformada em resultado caixa. Esse é um conceito que muitas vezes gera dúvidas nos investidores. Nem toda receita econômica reconhecida pelo fundo se transforma imediatamente em dinheiro disponível para distribuição. Parte dessa correção fica acumulada e pode ser realizada ao longo do tempo conforme os recebimentos acontecem. Na prática, esse valor funciona como uma espécie de reserva de resultado futuro.
Não significa que ele será distribuído de uma única vez nem que existe uma data definida para isso acontecer. Mas mostra que existe um volume relevante de correção monetária que ainda poderá contribuir para os resultados do fundo nos próximos períodos. Por isso, esse é um indicador que muitos investidores acompanham com atenção em fundos de CRI. Por fim, o relatório também mostra um efeito bastante comum em fundos de papel: o impacto da movimentação dos juros sobre o valor patrimonial da carteira. Durante o período, a cota patrimonial sofreu uma redução de aproximadamente 15 centavos. Quando o investidor vê esse número, muitas vezes imagina que ocorreu algum problema operacional ou inadimplência. Mas não foi isso que aconteceu. Segundo a gestão, o principal motivo foi a abertura das taxas das NTN-B, que são títulos públicos indexados à inflação e servem como referência importante para a precificação de diversos ativos do mercado. Quando os juros reais sobem, o valor presente de muitos ativos tende a diminuir. Isso acaba impactando também a marcação a mercado dos CRIs e, consequentemente, o valor patrimonial dos fundos de papel. É um movimento que costuma acontecer em praticamente todo o setor quando há pressão sobre as taxas de juros. O mais importante é entender que essa variação patrimonial não significa necessariamente uma perda definitiva ou uma deterioração da qualidade da carteira. Muitas vezes ela reflete apenas o ambiente de mercado daquele momento. Por isso, ao analisar fundos de CRI, o investidor deve observar não apenas as oscilações patrimoniais de curto prazo, mas também a qualidade dos ativos, a adimplência da carteira e a capacidade de geração de renda ao longo do tempo.